Olá, meus queridos! Bem-vindos ao meu canal! Você sabe quais são os sinais de que você não está alinhado ao propósito da sua alma? Não? Então assiste esse vídeo para você aprender a se alinhar com os propósitos da sua alma e ter uma vida muito mais satisfatória. Meu nome é Sandra Alvim, eu sou consultora de nutrição holística e astróloga. Se você está frustrado com a sua carreira e tem que se arrastar para fora da cama todas as manhãs para trabalhar, se você se sente perdido ou indiferente ao que está vivendo, se você não vê resultados, por mais que você tente melhorar as coisas e acaba sempre no mesmo lugar, se você está em um relacionamento difícil ou ainda não encontrou o grande amor da sua vida, ou costuma atrair relacionamentos que desviam você dos seus objetivos, ou relacionamentos com pessoas que não compartilham os seus sonhos e você acaba sozinho, mesmo estando com alguém. Se você está sempre deprimido ou doente e se a vida parece ser mais desafiadora do que bem-sucedida, você pode ter perdido a conexão com a sua alma, como muitos de nós. Você não está provavelmente alinhado com o propósito da sua alma. Antes de você nascer, a sua alma tinha um propósito para realizar nessa vida. Os homens primitivos, eles tinham um instinto acentuado e uma conexão completa com o cosmos. E eles tinham a sabedoria de pressentir quando estavam prestes a ficar doentes, quando eles iam passar por grandes mudanças, compreendendo as fases da vida, governadas pelos movimentos dos planetas, a astrologia. Eles tinham uma conexão direta com a sua alma e o universo. Com a evolução do homem, a nossa percepção se voltou mais para os assuntos mundanos. Em outras palavras, nós participamos mais do mercado de ações e cotação do dólar do que das necessidades da nossa alma. A síndrome de fazer dinheiro, que se abate sobre a nossa população hoje em dia, está nos levando cada vez mais longe e mais longe do propósito da nossa alma. Parece ter tudo o que precisamos para sermos felizes, com amor, dinheiro, saúde, e todos nós merecemos ter abundância e felicidade. É preciso encontrar o equilíbrio entre a mente, alma e corpo físico. Precisamos seguir nossos verdadeiros caminhos e obter a evolução que a nossa alma veio buscar, para o sucesso material fluir sem muita luta. Desde que eu comecei a seguir o propósito da minha alma, as possibilidades se abriram. Eu encontrei a felicidade, sucesso em todos os aspectos, mesmo quando enfrento desafios. Instintivamente eu tomo as decisões certas e recupero a paz e a harmonia novamente. E baseado no meu próprio sucesso, eu escrevi um livro para ajudar todas as outras pessoas a alcançar o mesmo sucesso. A minha experiência como astróloga há mais de 30 anos tem me mostrado que quando um indivíduo segue as diretrizes e equilibra os signos correspondentes aos nodos lunares, os padrões de comportamento antigo vão desaparecendo e a sua vida torna-se livre das lutas, dos desafios. Tudo passa a seguir um caminho mais fácil e você começa a alcançar os seus objetivos. Acredite ou não, mesmo antes do seu nascimento, a sua alma já tinha um propósito a realizar nessa vida. E o que são os nodos lunares? Os nodos lunares são, na verdade, 2 pontos imaginários no céu. E a localização exata dos nodos lunares sugere a partir do encontro das linhas imaginárias do arco lunar e do arco solar na astrologia. Se originam através da intersecção da órbita lunar com a aparente órbita solar, já que a verdade
Na verdade, a Terra que gira em torno do Sol, né? Os nodos norte e sul, também chamados de cabeça e cauda do dragão, e na astrologia védica chama-se Rahu e Ketu. O nodo sul mostra o que você traz para essa vida de bagagem comportamental, os vícios de vidas anteriores e os exageros, mas também os talentos, né? E o nodo norte mostra o nosso maior desenvolvimento, nossa meta espiritual, o nosso ponto de maior evolução, portanto, a nossa verdadeira busca nessa vida. Aprendendo a encontrar o ponto de equilíbrio seria a meta da sua alma. Entender as características dos seus nodos lunares é uma chave valiosa para entender os nossos karmas. E o que é o karma? É apenas o resultado ou a consequência de atos cometidos por nossa alma, sejam eles ruins ou bons. A maioria das pessoas, e mesmo os astrólogos, colocam muita ênfase nos luminares, como o Sol, a Lua, e nos planetas como Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, Júpiter, e os planetas interpessoais como Urano, Netuno e Plutão. Porém, a astrologia tradicional tratava os nodos lunares com essa mesma importância. E eu escrevi um livro chamado A Força do Objetivo Espiritual sobre os nodos lunares há 20 anos atrás, porque ao seguir e tentar equilibrar os meus nodos lunares, a minha vida mudou, eu evoluí e ficou tudo mais fácil, mais real. Eu dei um pulo enorme na minha evolução e eu quis estender essa descoberta pessoal para o maior número possível de pessoas. E hoje eu vou presentear você com o meu livro. É só seguir as direções aí embaixo do vídeo. Você não precisa entender de astrologia e nem mesmo acreditar nela. A credibilidade surgirá naturalmente à proporção que você for mudando o seu comportamento de acordo com as informações do livro e for vivenciando as mudanças que começarão a ocorrer em vários setores, né, da sua vida. O conhecimento não se perde com a morte do corpo, gente. Ela permanece impressa na nossa alma como se fossem tatuagens. Eu creio sinceramente nessa ideia, porque a essência individual, alma, espírito, energia, mente, vive em vários corpos. Cada dificuldade ou experiência vivida, somos testados como se estivéssemos em uma escola para ver se estamos aprendendo as lições que nos auxiliam no processo evolutivo. Alguns acreditam que os nodos lunares representam memórias dos antepassados armazenados em nosso DNA que precisam ser processados para que uma mudança possa ser operada no nosso DNA familiar, evoluindo nas próximas gerações. E quando as pessoas são capazes de equilibrar as energias dos nodos lunares, paulatinamente tornam-se livres da maioria das lutas e desafios. O sucesso para encontrar o seu equilíbrio depende da sua honestidade e, por que não, da coragem de admitir que muito temos a aprender. Em diferentes estágios evolutivos, cada indivíduo tem o seu próprio ritmo de crescimento interno. Logo, partindo dessa premissa, precisamos ser observadores e atentos dos nossos padrões de personalidade, de nossas atitudes, para compreender o que nos impulsiona a agir de determinada maneira, a fim de equilibrar nossas atitudes e escolhas. Para melhor compreensão, eu dividi o livro nas seguintes seções. Primeiro, eu falo sobre as tendências de vidas passadas, que a primeira parte apresenta as características do nodo sul, as qualidades já aprendidas por nossa alma, os talentos, né? Quais são nossos excessos e bagagens em termos de atitudes e comportamentos. E as dicas para você minimizar o risco que corremos quando usamos negativamente ou em excesso esses padrões de comportamento. Em resumo, tudo que devemos observar para evitar o atraso da evolução espiritual de cada um de nós. Os padrões familiares, a base e a estrutura, né? Nossa alma escolhe nossos pais com base em diferentes lições que precisamos aprender. É a família que vai ajudar
ou atrapalhar a nossa relação com o mundo. Na infância, experimentamos as primeiras frustrações e desafios da vida. São os primeiros nãos, as primeiras amizades, as primeiras dores, né? E como os pais desconhecem o propósito da alma de seus filhos, nem sempre eles têm como ajudá-los nessa missão. Dessa forma, esse livro poderá ser muito útil para que os pais possam compreender os filhos através de uma perspectiva espiritual, auxiliando o desenvolvimento da sua personalidade de acordo com a sua individualidade, conforme os propósitos da sua alma. Eu falo no livro também sobre a carreira, talentos que você traz de vidas passadas. Essa parte vai apresentar assim as profissões que melhor se enquadram dentro das metas relacionadas ao seu nó do sul. Mostra os talentos desenvolvidos e aprendidos, como também explica a origem de alguns vícios de comportamento que, inconsequentemente, nos levam a agir de determinadas maneiras, já que a profissão é uma parte atuante em nossa personalidade, né? Por exemplo, alguém que foi um ator famoso em outras vidas certamente estará esperando nessa existência a mesma atenção, claro que inconscientemente, né? Que ele teve como figura popular, querendo chamar a atenção das pessoas de alguma maneira para ter aquela sensação de importância. E no momento em que a pessoa percebe que foi importante em outras vidas e por isso faz tanto esforço para ser o centro das atenções, se conscientizará da causa das suas atitudes e se sentirá livre desse comportamento. A outra parte fala dos seus talentos para serem desenvolvidos. E nessa parte são apresentados os mais diversos talentos que são compatíveis ao seu crescimento atual. São os talentos latentes que, quando se manifestam, imediatamente auxiliam na construção do caminho mais curto e eficaz rumo ao nó do norte. Todos nós queremos abundância, reconhecimento e respeito, não é mesmo? Buscando uma profissão compatível com a sua meta espiritual, você poderá atrair uma energia mais positiva e satisfatória para a sua vida e, consequentemente, o sucesso profissional e financeiro. Você na intimidade, nos relacionamentos, os padrões de comportamento são descritos e relacionados ao nó do sul, assim como apresentadas as mudanças que deveríamos fazer para atrair mais harmonia e sucesso nos nossos relacionamentos. Eu mostro também, além disso, os tipos de pessoas que atraímos para a nossa vida e o porquê. Nessa parte você entenderá o porquê de estar encontrando tantas decepções no amor, ou ainda o porquê de não conseguir amar alguém de verdade. E aí você poderá efetuar as mudanças para melhorar a qualidade das suas relações íntimas. O seu ponto de equilíbrio, o seu desenvolvimento. Nessa parte vai ser possível compreender a influência do desenvolvimento da personalidade, de acordo com o signo do nódo lunar norte, as modificações que serão necessárias para o crescimento de cada pessoa, as metas a serem alcançadas e as energias que devem ser incorporadas a cada personalidade e promover o crescimento e a evolução da nossa alma. No livro eu também sugiro os florais que vão ajudar você a fazer essas mudanças. Os florais são extratos de flores e plantas que ajudam a elevar as nossas vibrações, a nossa natureza e abrem nossos canais para o eu espiritual, guiando-nos para uma proximidade maior com a nossa alma. Se fizermos uso dos florais, poderemos acelerar a descoberta de nossos objetivos espirituais e o movimento em direção ao nó lunar norte. Eu falo também de exemplo, nomes de pessoas famosas que têm o mesmo destino kármico que você. O título, só a título de ilustração, né? Então, no final de cada capítulo, tem uma pequena lista dos nomes de pessoas famosas daquele signo. É interessante observar como a sua vida se desenrola positivamente ou negativamente e por que algumas celebridades têm, assim, muitos problemas e outros gozam de uma vida feliz e em harmonia, né? Para saber os signos dos seus nodos lunares, não é o signo do Sol, hein?
procure pela sua data de nascimento, que vai ser encontrado também no livro e vai estar lá em localização dos lódulos lunares que você vai encontrar na página de cada signo. Lembre-se, eu vou falar de novo, não é o seu signo solar. Obrigada, meus queridos, por assistir esse vídeo tão importante para a sua evolução. Não deixe de dividir com seus amigos, se inscrevam, comente aí embaixo o que você pensa desse assunto. Um beijo e até a próxima!